A terra que andava em trevas viu uma grande luz. A terra de Naftali, Zebulon, né? Viu? Eu estava meditando hoje, né, pastor? Nós paramos sobre ele multiplicará a alegria, né? Mas eu reparei que ele falou assim, uma grande luz. Ele deu ênfase, né? Jesus é uma grande luz. Vamos lá. Cadê o texto bíblico? Pode ler? Então, tem o microfone lá. Ali, ó, ali está ali o texto. Você pode abrir Isaías, capítulo 9, versículo 1. Pode ler? Pode ler. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tem multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exaltam quando repartem o despojo. Ao ponto que a gente vai falar hoje também. Fala agora. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Olha só, quebraste o jugo que quebraste sobre, que existia sobre ele. Vai, outro. A vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Porque Isso. toda 3, agora 4, o quarto ponto. De novo 4? Fala, não, vai, continua. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. A versão do senhor é outra? Não, não só isso, porque isso aqui é de letra gigante. Tu está no versículo? 5. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Versículo 6. Olha só a profecia. Por que messiânico? Isaías é o profeta messiânico. Que foi o profeta que mais falou sobre Jesus. Nenhum outro profeta citou, profetizou, ensinou como que seria a vinda do Messias. Aí ele fala aqui, ó, versículo 6. Porque um menino não nasceu. Quem é o menino que nasceu em Belém? Lá que ele falou, né? Da Galileia. A Galileia que vai sorrir. E o que ele fala? Um filho se nos deu. 6. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Diga para o seu irmão, o teu Deus não é fraco não, irmão. Teu Deus é forte. Antigamente o pessoal falava assim, não fala o teu problema para o diabo ou para as pessoas, não. Fala o Deus que você serve. Mostra o Deus que você serve, né? Deus forte. Deus forte. Pai, não. Pai da eternidade. Pai eterno. O Pai da eternidade, ou seja, foi gerado em cada um de nós, através de Jesus, a eternidade. Jesus falou assim, ó, aquele que crê em mim mesmo estando morto, aquele que crê em mim mesmo estando morto, eu sou a ressurreição, a vida. Olha só, através de Cristo, o Pai da eternidade, a eternidade foi gerada em nós. No livro de João vai dizer, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, há de nos ressuscitar também. O mesmo Espírito que ressuscitou aquele amigo de Jesus, Lázaro, né? Paulo diz assim, se nós
pensarmos e estivermos especialmente nessa vida, somos mais dos infelizes dos homens, Mais miserável. dos mais miseráveis. Ou seja, o Pai da eternidade, a coisa é linda, né? Aqui a gente pode nadar aqui, passear aqui, por cada versículo desse. Ele continua dizendo o seguinte, olha, príncipe da paz. Príncipe da paz. Quantas pessoas queriam ter paz e não conseguem ter paz? Quantas pessoas são agitadas por dentro? Quantos de nós temos que brigar conosco, muitas vezes, para ter um pouquinho de paz? Tu toma cardenal? Não, graças a É Deus não. gadernal? Eu não tomo, por isso que eu não sei nem o nome. Já tomou isso? Acalma isso? Hã? 100. 100? Tem o quê? 25, 50 e 100? A minha esposa Revoltura passou até também. para as irmãs aí. Eu estou tomando lá em casa. Muito bom. Uns xaropezinhos, né? Umas tinturazinhas de contra a ansiedade, insônia. Um montão delas lá. Vem tudo, não sei como, bota lá no copo, eu tomo. Eu até falei com ela hoje. Poxa, eu tô com pouca ansiedade, eu era muito ansioso. Até porque contas a pagar, eu fico muito ansioso para pagar, né? O cara, quando é pilantra, não se preocupa. Mas nós que somos pessoas de bem, se preocupa em pagar. E ela está me dando tipo um xarope, erva não sei de que lá, erva não sei de que lá, tudo no líquido. Quantos estão tomando aqui na igreja? A minha esposa... vocês não? Mas ela fez até a moça fez um curso com as mulheres aqui na igreja, né? Ela veio aqui e fez um curso e receitou. E a ansiedade é uma coisa tremenda. A pessoa que vive ansiosa, né, preocupada, eu já preguei até uma mensagem sobre não viveis ansioso por nada nessa terra, de Jesus. Olha aí, os pássaros que não colhem, não guardam celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta a cada dia. Nem Salomão, na sua glória, se vestiu. Olhai os lírios do campo. Então, ele vai falando sobre... Eu falei que a ansiedade rouba a beleza da vida. A ansiedade, a verdade, quando a pessoa é ansiosa, preocupada, ela fica roendo unha, ela fica preocupada, perde sono, ela não fica feliz. Mas aqui o texto diz uma coisa interessante. Ele é o príncipe da paz. Como eu consigo isso, pastor, né? Fala um pouquinho, porque senão a gente vai avançar, mas fala um pouquinho. Só posso A voltar. primeira pergunta que eu te fiz quinta-feira, eu falei, o que é Natal para você? Vamos lá. Natal, não, na realidade, Natal, né? Quando nós falamos de Natal, vem de natalite, quer dizer nascer. E esse Natal, quando a gente pega, eu até escrevi aqui, para a gente ter noção desse dia 25, no dia de soldício de inverno, 21 de dezembro, o sol nasce acima do horizonte até a altura mais baixa do ano e, por assim dizer, congela por 3 dias. A altura do sol acima do horizonte neste período não muda, parece que o sol para, né? O que acontece? Quando chega no dia 21, né, esse fenômeno que acontece, o sol ele está no momento mais distante da Terra, e ele fica parado por 3 dias, e aí ele começa a ficar parado justamente no dia 21, aí 21, 22 e 24. A partir do dia 24, o sol começa a se aproximar do quê? Da Terra. Por isso que esse renascer, aí os romanos antigos colocavam isso como nascimento do sol invicto, né? Aí ele fala que o solstício de inverno é um fenômeno astronômico, marcado para ser a noite mais longa do ano e por iniciar o inverno. Nesse período costuma-se realizar grande festa para garantir a fertilidade e para celebrar também o renascimento do sol, uma vez que o solstício disse que o inverno era o dia do sol mais curto do ano. Vocês entenderam? Então, eles pegam isso que acontece com a natureza, né, e quando chega a aproximação do sol para a Terra, que começa a aquecer a Terra, então eles começam a viajar nessa idolatria. Então, em cima dessa idolatria,
que foi criado o quê? Esse Natal, que vem de natalis, quer dizer o quê? É nascer. Então, eu creio, assim, de forma particular, que foi algo, a permissão, assim, uma permissão, a vontade permissiva de Deus. Por quê? Porque quem criou o sol? Foi o nosso Deus, não foi o nosso Deus? Então, ele é uma representação referente ao quê? Ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é como eu vejo. Só pegando sobre o Sol, a Terra agora é movida e controlada pelo relógio atômico. Aí descobriram que a Terra está atrasada há um dia. Já viu essa reportagem? Já viu? Não? Aí descobriram que quando o Sol parou, foi quem foi? Foi o profeta que orou, Elias orou e o Sol parou. Josué orou, o Sol parou. Josué orou e o Sol parou. Parou um dia. Hoje é comprovado que a Terra está atrasada há um dia pelo relógio atômico. Na Bíblia está a resposta. Quando Josué orou, a Terra parou um dia. Né, que o Sol não roda, né? Hã? O Sol ele não roda, que roda é a Terra. É a Terra. Só que ele não sabia, né? Não sabiam. É por isso que quando ele chega e fala que... É um movimento de translação. Quando ele chega e fala que do Sol, na realidade é a Terra que né, tem a translação e está mudando o eixo. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que eu achei interessante, quando eu fui ver o contexto histórico disso, que o bispo chegou e falou, referente ao capítulo 9 do versículo 1, diz assim, vamos lá, deixa eu achar só aqui, achei, está aqui, contudo não haverá mais escuridão, para os que estavam aflitos no passado, ele humilhou a terra de Zebulun e Naftali. Quem humilhou a terra no passado? Foi justamente quem? Foi Deus que humilhou a terra. Por que ele humilhou a terra? Porque se você for começar a ler desde o princípio, Isaías, você vê que o povo, tanto Israel como Judá, não estava vivendo uma vida conforme a vontade de Deus. Então, havia o quê? Havia um castigo de Deus referente o quê? Referente a esse povo. Aí depois ele chega e fala assim, olha só, aí ele fala assim, mas no futuro honrará a Galiléia do Gentio, o caminho do mar, junto ao Jordão. Né? E o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra, que a Galiléia é a terra de Jesus. Mas olha só. Essa profecia vai se cumprir, Jesus. Né? Por isso que a profecia, por isso que Isaías está falando da Galiléia dos gentios. Porque foi chegado o evangelho primeiro a quem? Aos gentios, somos nós. Olha só, bispo. Não foi chegado aos judeus. Os judeus rejeitaram. Né? Até hoje rejeitam Jesus como o Messias, né? O esperado. Mas o profeta está dizendo, não, vai chegar até a Galiléia dos gentios. Né? E o apóstolo Paulo foi o primeiro apóstolo dos gentios. E lá em Apocalipse vai falar sobre que não existirá mais sol. Né? A luz que nós vamos ter é a luz do próprio Cristo, do próprio Deus. Por isso ele fala, uma grande luz. Olha, bispo, olha o cumprimento da profecia, né, que Isaías está falando. Está lá em Mateus 4, 12 e 17. Presta atenção o que Mateus chega e fala. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Foi justamente o que o bispo chegou e falou. Mas, João Batista, ele morre, João o Batista, né? Ele morre, o que acontece? Jesus, ele vai cumprir a profecia, porque ele já sabia que era o tempo dele cumprir a profecia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulun e Naftali. Olha só, cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulun e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivia tanto os gentios, como o senhor falou, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependem-se,
pois o reino dos céus está próximo. Vocês entenderam? Né? A partir do momento, olha como é que é a profecia, ela vai se cumprir, né, na vida desse povo. Ele se cumpre a partir do momento que Jesus ele se faz presente naquele lugar. Quando Jesus ele se faz presente nas nossas vidas, né, o que tem que se cumprir na nossa vida vai se cumprir. Vocês estão entendendo? Né? No ponto pré-determinado por Jesus aqui, ele sabia que o momento era certo para ele voltar para esse local. São 72 profecias acerca do nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, e aqui a gente vê o que? Uma profecia, ela se cumprindo, né? Para trazer Isso o quê? é O lindo. Evangelho, a libertação para o povo, como Jesus chegou e falou. Houve uma rejeição aqui, e essa rejeição a gente vai ver lá em Isaías, mas ele já está canalizando para quem? Para os gentios. Gente, olha só, esse texto, volto a dizer, eu preguei com o pastor quinta-feira, ele é muito rico. Se você quiser, abra em casa, medite, Isaías 9, versículo 1 ao versículo 7. Olha, você vai ver as profecias se cumprindo, e aí eu queria enfocar no primeiro ponto que eu falei. Jesus veio, né, ele veio para fazer diferença em nossas vidas. Ele é a grande luz. Então, o primeiro ponto, eu quero voltar no versículo 3, tá, para a gente terminar mais ou menos daqui a umas meia hora, porque cada ponto desse aqui fala muito. Então, Jesus veio, amém, gente? O Natal é a representação do nascimento de Jesus, né? Natal quer dizer esperança. E Natal sempre será, toda vez que você abrir seu coração para perdoar. Natal sempre vai existir quando você abrir o seu coração e estender a mão para o próximo, né? Natal sempre vai existir quando você pregar o Evangelho. É esse nascimento dentro de você mesmo, entendeu? Eu creio que esse sol se afastando, né, e você entrando em... O interessante quando a gente chega e fala assim, lá em Isaías 1, 18, não sei quem escutou, né, a notícia aí, falando que o Kleber Lucas estava falando que 1,18, alvo mais do que a neve, né, dentro dessa representação, né? Então, se for assim, né, aqui nós já estamos sendo racistas no que nós estamos falando, porque a partir do momento que o sol ele vai se afastando, que há um esfriamento, não há um esfriamento, mas quando o sol... Então, esse sol que hoje nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus, que isso aqui é uma representação, né, algo simbólico que nós estamos falando, quando ele está na nossa vida, ele esquenta a nossa vida, ele traz salvação para a nossa vida, ele traz liberdade para as nossas vidas, através, sabe, da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem aqui que quando ele chegou, algo que foi predito em 700 anos antes de Cristo, Isaías nem sabia o que ele estava falando, ele não podia contextualizar a graça maravilhosa. Ele estava falando da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de Emmanuel, o Deus conosco. Vai ler o 7, vai ler o 11, vai ler o 53 do Isaías, né? O 11 ele vai falar da raiz de Jessé, né, daquele broto que vai renascer. Então, toda essa representação ele está fazendo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje nós vivemos isso, louvado seja Deus, né? Só teoria para as nossas vidas, é algo que nós estamos falando hoje, dentro de uma característica de não saber o que está falando. Nós sabemos o que nós estamos falando, por quê? Porque nós vivemos isso. Como o bispo chegou e falou, cada um de nós podemos o quê? Testemunhar a graça, sabe, de Deus em nossas vidas. Uma, por exemplo, que é de nós estarmos hoje aqui. Pessoas foram a óbito hoje, pessoas morreram, pessoas se acidentaram, pessoas estão no hospital, mas nós estamos aqui, com a graça de Deus. Deus o quê? Ele tem nos dado livramento. Amém, igreja? Então, ele veio para fazer uma coisa, né? Ele não veio à toa. A profecia foi feita, se cumpriu, e é interessante que o Evangelho é algo, é um verbo em ação. Tudo que Jesus fez, né, teve um propósito, tem um propósito e tem ações. O Natal é para quê? Só para a gente comer coisas gostosas, né? Bacalhau, pernil, frutas, não. Muito mais do que isso, né? Uma das coisas que o Natal é que o Salvador, todos nós estamos, vamos dizer assim,
predestinado a perecer, a morrer. Jesus veio, um filho nos deu, e ele será o quê? Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o Salvador. Salvador. Ele me salva da morte eterna. Ele me salva do pecado. Ele me guarda do diabo, das suas forças, de principado e potestade. Cristo é o Salvador. Ele diz, Paulo diz, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O diabo não pode tocar no ungido de Deus. Natal é muito mais. Mas, nesse pensamento, ele veio fazer algumas coisas que está aqui embutida. A primeira coisa que ele veio fazer é que ele, versículo 3, eu queria bater de novo nesse versículo. Você pode ler, igreja, para mim? Versículo 3 do capítulo 9. Pode ler forte. Do opressor que o senhor falou? Não, tu multiplicaste. Pode ler? Deixa eu ler aqui então, peraí. Ó, tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Você viu quantos começou o evangelho? Começou Jesus e 12 apóstolos. Ele está dizendo, tu multiplicaste este povo. A maior religião do mundo é a cristã. Começou com quantos? 12. A profecia, ela é contínua. Ela é ativa. O Natal é algo ativo. Todo verbo em Cristo, ele é de ação. Porque é uma profecia, mas está no presente, né, Bruno? Tu multiplicaste esse povo. Essa igreja aqui começou com 6, 7 pessoas, 8 pessoas, nem isso, me lembro. Começou lá na Estrada Velha da Pavuna. Você mesmo, a tua família era pequenininha, agora já está maior. Ou seja, a fé, ela produz fé. Você foi chamado para produzir fé. Esse povo multiplicou e a alegria foi multiplicada. Se você é cristão, você não pode ser uma pessoa baixo astral, careta, para baixo, deprimido, arrasado, só vive angustiado, negativo. Sabe por quê, irmão? O Espírito Santo te traz alegria. Verdade. A presença de Deus te traz alegria. Te traz força. Estou triste? Fico muito triste muitas vezes. Sou ser humano igual a vocês. Mas isso não é o normal da minha vida. O normal da minha vida é a presença do Espírito Santo que alegra. O Senhor, a vinda de Cristo, fez com que multiplicasse a minha alegria. Eu cantei isso, não foi? Cantou quinta-feira. Alegria do Senhor, nossa força é alegria do Senhor. Não do Flamengo, gente. O Flamengo traz alegria? Traz. E tem trazido muito nos últimos anos, né? Com muito título. Mas vai passar, vai ter uma época que não vai passar. Mas a do Senhor não passa. Ela é uma fonte renovadora, aleluia, restauradora. Aleluia. Está triste? Pode pedir a Ele. Senhor, alegra meu coração, me dá força. Entendeu? Vamos ver o outro ponto. É Natal, gente, é direito teu ter alegria. Ele dá um exemplo, que essa alegria é como aquelas pessoas que acham riqueza nos seus inimigos em guerra. Quando Israel ia para a batalha, chegava lá, matava os inimigos, e os despojos, eles pegavam a riqueza dos seus inimigos vencidos. E vice-versa, quando venciam Israel, também pegavam os despojos. Era um costume, né? Era um costume da antigo pegar os pertences daquele vencido. E até hoje, parece que não, mas é verdade. Quando
uma nação invade a outra, a Rússia invadiu lá a Ucrânia, a maioria da riqueza lá dos ucranianos, vocês não sabem, mas eles pegaram, com certeza, diamante, dólar, ouro. É assim, até hoje é assim. O mais forte que vence a batalha, pega a riqueza. O Natal quer dizer o seguinte, que Jesus, ao nascer, ele te capacitou de alegria, e ele compara essa alegria com vencendo uma guerra, o vencedor pega os despojos do outro. Ou seja, é muita bênção para a tua vida, para a minha vida. Se você entendeu, o Espírito Santo está aqui, ele pode falar no teu coração muito mais do que eu possa falar com as palavras. Diga amém, igreja. Ele vai continuar dizendo o quê? Porque toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e as vestes que rolavam do sangue serão queimadas. Sabe aquelas pessoas que querem colocar medo em você? Querem colocar temor, pânico. Jesus, em nós, eu creio nisso, ele é como um escudo que você se defende dessas más notícias. Não se atemoriza, já dizia o salmista. Aleluia. O meu coração com as más notícias. Como tem mais notícia que vem atemorizar, não vem? Não vem coisas de pessoas que querem jogar você, setas, palavras que vão te jogar para baixo. Mas aprenda a falar essa palavra, está amarrado. Diga comigo, igreja, está amarrado. Em nome de Jesus, eu repreendo em nome De Jesus. Isso aonde que vem quase sempre, hein? No WhatsApp? É só o WhatsApp que é da mente. Setas que Paulo diz lá no livro de Efésios. Dardos inflamados. Vem cada pensamento, né? Às vezes eu vejo um pensamento, eu não sei se é verdade, se é mentira, se eu faço ou não faço. Mata a tua mulher. Aí ela ria agora, tá vendo? Só prestar atenção. Estou brincando, gente. Tá? Mas será que tem pensamento assim? Tem. Até pior. Eu fiquei aqui, eu não consigo nem ver esses programas aqui da Record, que é só morte, é só morte, é só morte, é pega isso, pega outro. Eu vi agora, eu fiquei atemorizado, cara. O cara é casado com a menina sumiu. Sabe o que ele faz? Ele vai, mata a esposa e enterra a mulher no quintal, cara. E vai numa cara de pau, vai na sogra, vai no trabalho, e vai na delegacia, da parte, né? Essas coisas assim. Ou seja, o ser humano tem muitos pensamentos que se ele não dominar, Deus te deu unção para dominar os maus pensamentos, gente. Para você não agir da forma impensada. Deus te dá uma unção. Não é o Natal, é a pessoa de Cristo, que é representada pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Ele te capacita para você combater os maus pensamentos. Versículo, vamos lá, pastor, senão? É porque peleja com ruído as vestes que enrolavam com sangue, serão queimadas. Você tem que queimar isso mesmo, que seja queimado. Alguma coisa que não é de Deus na tua vida, algum pensamento, tu tem que lutar, irmão. Uma das maiores guerras que nós travamos é aqui, ó. Diga amém. Amém. Diga aleluia. O senhor pulou a 4, posso falar 4, bispo? 4, pulei 4? Vai lá. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como o dia da derrota de Midian, né? Aí eu coloquei aqui, que eu gosto muito desse Romanos 8, 1, 4, o bispo falou da pessoa do Espírito Santo. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, por conta o que fora impossível pela lei, no que estava enferma pela carne, a nossa carne, ela estava enferma, o que ele está falando aqui. Isso lhe fez Deus,
enviando seu próprio filho em semelhança dele, carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Ele deixa isso aqui bem grifado. Não adianta eu passar passar por esse processo todinho aqui. Se eu continuar andando no quê? Na carne, né? Ele mostra... Não vai ter resultado. Vai ter resultado. Positivo. Se você está na igreja, mas está andando na carne, o que vai acontecer, irmão? Você não vai poder vencer o diabo, nem tua carne. Se você continua na prática pecaminosa da carne, né? E não é fácil você se despojar do corpo e da carne, né? O que é se despojar? É se livrar. Muitas vezes nós perdemos para a carne. Muitas vezes nós perdemos. Mas graças a Deus que nos perdoa e nos renova. É mais ou menos 700 anos que o profeta Isaías estava falando isso. Mas, para mim, João Vitor, ele não tinha a dimensão do que ele estava falando, no que tange a pessoa do nosso Deus, né? O que se refere o Deus Emmanuel, o Deus conosco, né? Se você perceber, né, se você for ler o 7, 8, 11, você vai entender. Isso aqui é muito interessante mesmo, bicho, também, que ele fala aqui de algo assim que é surpreendente, porque o que acontece aqui? Fora essas guerras que estava tendo entre a Síria e a Síria, havia guerra interna entre Judá e entre Israel, entendeu? Então, internamente eles estavam brigando também. Olha só o que diz o texto, né? Eu coloquei aqui, ó. Como castigo, o reino de Judá foi invadido e devastado pelo rei da Síria e de Israel, aliado contra Acais, que é o rei de Judá, Jerusalém, a capital, tendo numa das pontas Razim, rei da Síria, e na outra Passeu, o rei de Israel. Acais contra o parecer de Isaías, porque Isaías falou para ele, não faça isso, rapaz, espera no Senhor, que o Senhor, ele vai providenciar a tua bênção, mas ele não quis escutar, ele foi buscar apoio com quem? Né? Com outro rei, que aconselhava e por sua esperança no rei do céu, recorreu à ajuda do rei da Síria, Deglat Falazar, em condições ruinosas. Essa aliança que colocava Judá sob a sua tutela precipitou também a ruína do reino de Israel, predita por Isaías, assim como aniquilamento da sua capital e Samaria. Isso está lá em Isaías 7,17. Diz assim: porém o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim, que é Israel, se separou de Judá e Isaías. Isso aqui, ele fala, depois no 11, ele mostra a união entre Israel e Judá, que a gente vai falar aqui sobre o milênio. Ele já está falando aqui sobre o milênio literal, né? Aqui já é algo escatológico. Você percebe, da mesma forma que ele chega e fala da condenação, ó, vocês vão ser condenados, vocês vão ser asilados, vocês vão para a Babilônia, vocês vão para a Síria, mas da mesma forma que ele está falando sobre a condenação, ele já vem falando sobre a salvação da vida deles, né? Olha que Deus lindo. Da mesma forma que ele está falando, poxa, você... São dois caminhos. Se você seguiu o certo, é bênção. Se você não seguiu, né, vem a condenação. Mesmo que já tenha predestinado a condenação, mas se você estiver em Cristo, você vai ser vitorioso. Vamos aqui finalizar aqui, pastor, versículo 6, 3 pontos, rapidinho. Porque um menino não nasceu. Gente, se você olhar historicamente e politicamente, mulher não tinha muito valor antigamente. Até hoje, em algumas nações, você viu a Copa do Mundo agora no Catar, as mulheres não podem nem mostrar o rosto, não podem nem se pronunciar, né? Mas você imagina há 2000 anos atrás, numa nação patriarca, né? Então, a expressão um menino, a mãe, ela ficava muito mais contente em nascer dela um menino do que uma menina.
Porque o menino representava para ela o quê? Sua descendência, sua segurança e coisas mais ainda. Sua proteção, né? Agora, a alegria de expressar isso, a Bíblia fala que o Pai, Deus, nos deu um menino. Mas esse menino é diferente, totalmente diferente. Esse menino é o próprio Filho de Deus, né? É o próprio Filho de Deus que veio mudar a história da humanidade. Descerá sobre ti O Espírito, o poder do Espírito Santo, né? Mas ninguém poderia imaginar a grandeza desse menino, né? A grandeza do menino no sentido de dele trazer para todos nós salvação, libertação, esperança. A terra estava em trevas, não existia luz, não existia esperança. E esse menino, ele vai continuar dizendo o seguinte, ó, um filho se nos deu, o Pai nos deu esse menino. Todos nós somos possuidores desse menino, mas no sentido não de pai, mãe, filho e mãe, mas no sentido de quê? Das bênçãos desse menino. Co-herdeiro das bênçãos do Senhor, né? Co-herdeiro, co-participante dessas bênçãos. Nós somos irmãos adotivos, né? Abba Pai, irmãos adotivos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só que coisa linda. Aí, esse menino, ele o principado está sobre os seus ombros. Primeira coisa que você tem que entender. Agora eu vou falar de força, tá, gente? Vou falar de dunamis. Vou te falar de poder, de unção. Você também pode usar isso. Você tem autoridade para isso. Você não usa muitas vezes porque você não quer, não acredita, não tem essa percepção, essa sensibilidade de usar, né? Mas esse menino, ele é senhor dos principados. Verdade. Poxa, é muita coisa. O mundo espiritual, ele não é movido por bispo, por papa, por igrejas. A Bíblia diz lá no livro de Efésios que o mundo espiritual é regido por forças espirituais, celestiais. Tu pode ler o texto lá de Efésios que fala sobre principado nas regiões Efésios 6. nas regiões celestiais. Preste bem atenção, esse é um ponto muito importante. Ele é, vamos dizer assim, ele é o rei desses principados. Ele é senhor desses principados. Esse Cristo, esse Deus que você serve, então não se amedronte, não se atemorize pelo algum diabo, um santo que se diz aí, por alguma entidade que venha sobre a tua vida. Ai, vou morrer, vou arrancar meus cabelos. Não. Use a tua autoridade. Use a tua autoridade, igreja. Declare que o Filho de Deus está em você e você tem o Senhor dos principados. Vai lá. O senhor está falando isso aqui, pois a nossa luta não é contra a pessoa. Olha só, a nossa luta não é contra... Às vezes a gente pensa que a nossa luta é contra a mulher, contra a esposa, contra o marido, contra os filhos, contra o bispo, pastor, né, contra os filhos, pais, nada disso. Parece que é, mas não é não. Olha qual a luta que é. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, você está entendendo? As forças celestiais, dominador. Tem gente que está dominado mesmo pelo inimigo. Tem gente que está dominado mesmo. Graças a Deus que nós somos libertos pelo sangue de Jesus, diga aleluia. Vocês não sabem o que é uma pessoa sofrendo há anos, sendo em cativeiro, oprimida pelas forças do inimigo. Tenha paz.
O Senhor te guarda. Também tem o 3, Tem- bicho, 1:3. Ah. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas Nas regiões regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Tudo Será conquistado. que vocês estão entendendo? Será que às vezes a gente está querendo levar para a igreja uma coisa? É muito profundo. Né? É além de aparências, no mundo espiritual, que às vezes você não conhece e não sabe. Né? Às vezes você se sente até oprimido, cansado, e sem forças, porque algumas forças são contrárias. É igual aquela situação de Daniel, que ele orou, e aí nada aconteceu, 21 dias, né? E aí o anjo falou, olha, quando você orou, eu já vinha com a tua resposta, mas o inimigo se levantou, briguei com principados, briguei com demônios, mas consegui trazer para você a resposta para você. O anjo falou, no mesma hora que você orou, eu ia trazer a resposta, mas se levantaram principados e potestades para contra você. Então, olha que coisa linda. O Senhor, esse menino é senhor dos principados. Vamos lá. Quando você entende isso, você entende que você... quando você não entende, você vê... É igual o elefante quando vê o ratinho, né? O elefante vê o ratinho, ai, se encolhe que tem maior medo. Mas quando você entende isso, você é elefante, entende que o ratinho não é nada. Quando você não entende que Deus é maior na tua vida, o Senhor te guarda, o Senhor te restaura, o Senhor te protege, você assumir isso, vestir isso, se revestir disso, você vai entender que o ratinho não vai te poder fazer nada, porque maior é aquele que está em você. Para terminar, mais 2 pontos. Vamos lá. Porque o menino nasceu sob seus... o seu nome será maravilhoso. Tem nome mais bonito que o nome de Jesus? Mas será que é beleza do nome? Não. É a amplitude desse nome. Eu tenho um hino, eu gosto muito dos hinos antigos, porque só vem os hinos antigos, diz assim, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador, este nome dá consolo, seja o lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, nome bom. Para onde você for, leva esse nome. Esse nome é maravilhoso. Esse nome é conselheiro. Olha, ele será, seu nome maravilhoso, conselheiro. Você quer alguma orientação? Muitas pessoas, quando fica desesperada, quer pegar de qualquer jeito, de qualquer um. Fale com Deus, leia a palavra de Deus, vai lá, dobre o seu joelho e fala, Senhor, me ensina, Senhor, me ensina. Moisés fez uma das maiores orações que até hoje eu guardo no meu coração. O grande profeta Moisés, segundo os judeus, não teve profeta maior do que Moisés. Certa vez ele chega e fala assim, Pai, ensina-me a viver os dias que me restam nessa terra. Ele pediu ao Pai, Senhor, me ensina a viver os dias, as decisões que eu tenho que tomar, as situações. Então, esse Jesus, ele é conselheiro, ele quer te aconselhar no seu recôndito, no seu coração. Peça a ele direção, ele não vai te negar. E para terminar, Deus forte. Tem ainda Pai da eternidade, princípio da paz, mas vai ficar no Deus forte. Porque nessa noite vai acontecer milagres aqui. Aleluia. Não vai acontecer. Nessa noite vai acontecer milagres aqui. Aleluia. O impossível pode acontecer aqui. Porque nós servimos ao Deus forte. Aleluia. Portentoso, poderoso. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Parece que você não vai vencer, mas na hora H,
H-I-I-J. A verdade é que na hora certa, Deus vai vir e vai te dar a vitória. Agora, o problema de nós é que a vitória que Deus tem para nós não é a tua vitória. Como assim, bispo? Porque às vezes você quer uma coisa e Deus não concede. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi com muitas lágrimas. Deus não faz aquilo que você quer, mas aquilo que você necessita. Nem sempre aquilo que você quer, pastor, é aquilo que você precisa, que é bom para você. É ou não é? Sim ou não? O Espírito Santo está me falando agora. Quantas vezes eu quis uma coisa e às vezes não consegui porque Deus me deu livramento. Vou repetir. Muitas coisas eu quis na minha vida e Deus não me deu porque Deus quis me dar livramento. Deus forte. E será que Deus pode curar nossas enfermidades? Com certeza. Mas por que Jesus falou para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. É Mateus 10, 42, né? Que Jesus vai chegar e vai falar, se você quer ser líder, né? Seja servo. Né? Se você tiver um coração humilde... Aquele que vai ser o maior dentre todos, na nova vida de alma, é aquele que mais servir. Vai servir. Entendeu? Se você estiver pronto... Robson, tu foi escolhido porque tu está servindo, você e tua esposa. A Bíblia fala sobre isso. Quanto mais você serve, mais Deus te exalta. Quanto mais você é soberbo, assim tipo pastor Washington. Não, Wilson. O Wilson não está aqui. Paulinho também é outro que não entendeu? Só quer ser servido. Já foi serva, hoje agora ele só quer servir. Mas a verdade é que, brincando, tirando as brincadeiras, não vamos tirar esse foco. Meu Deus é um Deus forte. Verdade. Eu posso chegar em casa e a história mudou. Amanhã, semana, não sei. O meu Deus pode agir no impossível. E Ele é especialista em agir nos impossíveis. Ele é o Deus que transforma. E esse ano eu estou pedindo a Deus que nossas vidas sejam transformadas. O bispo está falando de humildade, né? Em Isaías 11, ele chega e fala assim, deixa eu pegar aqui, vamos lá. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, né, sobre Jesus, e o Espírito que dá o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra com o sopro de sua boca, matará os ímpios, a retidão será o fecho do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Aí aqui ele vai começar a falar de unidade, de união. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com um bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão junto, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará Amém. com o urso. É lindo, Eu vou chamar aqui o pastor pastor Wilson, pastor Washington, por favor, pastor Washington. Queria que você ficasse de pé, pastor Robson. Nós vamos ter um momento de oração. Vocês já ouviram falar oração da fé? Oração da fé? Eu quero que você saia daqui recompensado. Você que saiu da sua casa no Natal, veio para um culto, eu não sei o desejo que você está precisando se realizar no seu coração. Eu não sei, mas eu vim com essa
com essa inspiração. Deus forte. Deus forte. Que o Deus dos milagres, Deus impossíveis, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que multiplicou os pães, o Deus que deu vista aos cegos, purificou os leprosos. Te servimos, Senhor. Tira as mãos, pastores, por favor. Senhor, haja diferença no nosso meio. É Natal. Que cada um que veio aqui nessa igreja, nessa noite, receba um presente das tuas mãos, Deus. Que o milagre aconteça. Tira tudo aquilo que não vem, que não procede de ti. Que esteja na mente, que esteja no coração, como os dardos inflamados do inimigo. Tu és o príncipe da paz, que haja paz em nosso ser, em nossa alma. Sopra dos quatro cantos teu Espírito Santo. Sopra sim, sopra, Senhor. Sopra sim, Senhor, sopra. Eu te peço, caia por terra principado e potestade. Está destruído, está amarrado todo o mal que se levanta contra os teus filhos, contra essa igreja. Meu Pai, nós estamos declarando, nós estamos profetizando, nós estamos, ó Deus, declarando no nome de Jesus, nesse nome que todo joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar. Eu creio, Senhor, que Tu estás aqui, Senhor, que Tu estás aqui, há de operar milagre nessas vidas, que Teu nome seja glorificado, Senhor, que Teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, nós estamos juntos no mesmo propósito, ó Pai. Sim, Senhor, opera, Senhor, opera, Senhor. Continue orando aí, meu irmão. Sim, Deus, aleluia. A Tua palavra fala como foi ministrada, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, conselheiro, meu Pai, Deus forte, Pai da eternidade, Senhor, príncipe da paz, Senhor. Até a eternidade, meu Pai, ela é comandada pelo Senhor, meu Pai. O quanto grande o Senhor és, meu Pai. O quanto grande, meu Pai, o Senhor pode fazer, meu Pai. O Senhor manda no universo, meu Pai. Cada molécula, cada átomo, o Senhor manda, meu Pai. Ô Espírito Santo, Tu tens o poder, meu Pai, de fazer, meu Pai, aquilo que o homem não pode fazer, meu Pai. Aquilo que o homem já falou que já está decretado, meu Pai. Mas a Tua palavra, meu Pai, fala, meu Pai, que o Senhor pode curar, meu Pai. Ah, meu Pai, o Senhor pode curar aquela enfermidade, meu Pai, que o médico falou, não tem mais jeito, vai ter que fazer um tratamento. Se não fizer esse tratamento, pode se prolongar. Senhor, o Senhor pode botar um basta e falar: eu sou Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que pode ministrar, o Senhor que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, meu Pai. Nós queremos ministrar, meu Pai, a cura física, meu Pai, a cura psicológica, meu Pai, a cura mental, meu Pai, ali sentimental, meu Pai, conjugal, meu Pai, no coração. Quantos corações ali feridos, meu Pai, translacerados, meu Pai, o Senhor vai tratando, meu Pai, o Senhor vai restaurando, meu Pai, o Senhor vai dando força, meu Pai, para o seu povo, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, é Deus forte, meu Pai. Não há outro Deus, meu Pai, igual a Ti, meu Pai. O Senhor que criou os céus e a terra, meu Pai. O Senhor, meu Pai, que fala, meu Pai, que todo ser que respira, meu Pai, louve o Teu nome, meu Pai. Todo ser, seja os animais, seja o ser humano, eles louvam o Teu nome, porque eles reconhecem, meu Pai, o Seu poderio, meu Pai, ou Sua onipotência, meu Pai. Então nós cremos, meu Pai, nós queremos profetizar sim, meu Pai, nesta noite, meu Pai, o milagre, meu Pai, nesta noite, meu Pai, o Seu basta, meu Pai, nesta noite, meu Pai, a Tua última palavra, meu Pai, nós profetizamos, meu Pai, sobre o Seu povo, meu Pai. Sim, Senhor, em concordância com a oração dos Teus filhos, ó Deus, ó Espírito Santo, nós tomamos posse de tudo aquilo, ó Pai, que foi falado aqui nesse lugar, meu Deus. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, é no Teu nome que nós somos mais do que vencedores, é no Teu nome, ó Pai, que nós estamos de pé, é no Teu nome, Senhor. Quando Tu foi levado, Senhor, ao deserto, Tu venceu, ó Pai, Satanás, que ele quis confundir a mente, ó Pai, a Tua mente, Senhor, e muitas das vezes, Pai, a nossa mente está confusa, muitas das vezes, Senhor, a nossa mente não sabe o que fazer, mas é no Teu nome, Pai, que nós tomamos posse da autoridade do nome
de Jesus, ó Deus. É no teu nome, Senhor. Oh, papai, quando tu fosse para fazer os céus e a terra, assim foi tua palavra. Haja luz, haja separação, haja, Deus, que venha ter vida, haja vida sobre a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, sim, igreja, que haja vida, que haja vida, que haja esperança, que haja a tua palavra, que haja o crer no teu nome, Jesus. Porque é no teu nome, papai, é no teu nome que nós cremos, Senhor. Porque tu é Deus forte, tu é o Pai da eternidade, tu é o príncipe da paz, tu é Yeshua Hamashia, tu é o Deus da nossa vida, tu é o Deus da nossa salvação, Senhor. E a tua igreja, ela está de pé, Senhor, porque ela crê no teu nome. É no teu nome, Senhor, que nós dizemos: em ti, de igreja, em ti, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, uma linda salva de palma. Amém, Jesus. Tá fraco, gente? Que vocês estão com fome? Comeram não? Olha só, o pastor vai dar a bênção final, o pastor Max. Relembrando o pessoal, essa semana, terça, culto de oração, quinta, último da campanha. E o culto da virada, você não pode perder. Venha estar conosco glorificando o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa, o pastor vai dar a bênção final, o pastor Max, e eu queria terminar aquela que nós cantamos, celebrar aí com júbilo, né? Nós cantamos, não foi essa não, que nós cantamos. E ouve-se, obrigado, irmão, ouve-se um júbilo. Cadê o baterista? Tiago, vamos lá, bateria. O pastor Max vai dar, coloca a mão sobre o seu coração. Amém, coloca a mão sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha dar a paz que excede todo entendimento. É um domingo abençoado, uma semana abençoada, cheio da presença de Deus, e que você venha ser um instrumento de Deus, e que Deus venha te usar de uma forma tremenda, que você venha curar, libertar, salvar, e que venha falar da palavra da graça, a palavra da salvação, em nome de Jesus. Faz pau.